Não é só de desenho animado que se vive o homem. Essa frase nem fez sentido. Mas se encaixa muito bem no contexto da nossa última década no Cartoon Network, onde não só apenas com desenhos incríveis e geniais, o canal ainda deu um jeito de surfar no hype dos maiores conteúdos online da época. Assim surgiu o Toontubers, onde o Cartoon Network da Latam pegou dois personagens famosíssimos da rede de animações e os utilizou como youtubers gamers, se tornando mais uma jogada genial da CN Latam para se dispersar um pouco de apenas desenhos, que deu muito certo, mas ou você morre como herói, ou vive o suficiente para se tornar o vilão. E meio que foi o que aconteceu. O Cartoon Network estragou o Toontubers? Já acabou? Bom, vamos lembrar da trajetória até o fim de uma das maiores webséries já feitas. O ano era 2016, e durante a maior alta do YouTube e também dos games, o Cartoon Network, que já dominava a televisão, buscava também formas de expandir ainda mais sua popularidade de forma online. E como sabemos, deu certo. Após outra semana no Cartoon em 2015, Toontubers estreou no dia 23 de julho de 2016, inicialmente com alguns curtas de pouca duração jogando games do próprio Cartoon Network, mas rapidamente a ideia já caiu nos braços do público e logo foi expandida para episódios com maior duração, onde inicialmente com Overwatch, Mordecai Rigby e de vez em quando outros integrantes do parque e mais personagens jogavam os mais populares games da época. E mesmo sendo uma ideia de conteúdo digital, se destacou até na TV, chegando rapidamente ao top 10 de audiência do Cartoon Network. Assim, Mordecai e Rigby já não precisavam mais trabalhar no parque, suportando os esporros de seu chefe Benson, e poderiam viver fazendo o que tanto amam. Além de menos confusões sobrenaturais, né? Com seus dubladores originais do Brasil e da Latam, mais a presença ilustre do narrador Otávio Neto da TNT Sports, verdadeiro Mordecai 456 e ligeirinho Rigby, jogavam, davam dicas, faziam piadas, zoavam um ao outro. Será que é mais chato que o meu punho na sua cara? É mais chato que o meu punho na sua cara, seu safado? É, deve ser grande bastante pra caber no centro do olho do teu... Nessas gameplays de altíssimo nível tanto na edição quanto nesses próprios conteúdos mesclados, melhores que de muito youtuber por aí. Enfim, basicamente uma paródia perfeita de apenas um show que foi se expandindo com mais crossovers entre as séries animadas, ganhando cada vez mais destaque com jogos extremamente populares, como aquele crossover com Villanesco em Five Nights at Freddy's, que deu o que falar por aí, até chegar a um nível inimaginável no mundo gamer. Com esse sucesso absurdo, o Cartoon não perdeu tempo e logo expandiu a ideia até o nível mais alto da comunidade gamer. Era anunciada a primeira liga de esportes do canal, a Toontubers League. Apresentada pelo grande Otávio Neto com ótimos personagens do mundo gamer como Ragazzo no time do Mordecai, Donato no time do Rigby, Pac do Trazercraft com Musculoso e Fantasmão e Kim Bonilha representando o time da Elin, a Toontubers League foi um dos maiores sucessos da história do Cartoon Network, se tornando logo em sua primeira edição a live mais assistida do ano de 2019, ficando em primeiro lugar na categoria Games do YouTube por 24 horas, sendo a primeira vez que o Cartoon Network fez uma transmissão ao vivo simultânea para toda a América Latina, e claro, o canal mais assistido da TV paga nessa ocasião, onde no game Overwatch, no fim a vitória ficou com Ragazzo e os Mordemitos. Assim vemos como esse programa literalmente mudou o Cartoon Network para melhor, mas não acaba por aí. A partir de 2020, o Cartoon finalmente abriria e explorava o programa a mais personagens da rede de animações, expandindo ainda mais os conteúdos do programa, que em 2021 rendeu mais uma edição de Toontubers League, dessa vez com o game da vez Free Fire, onde com o tema Todos contra Um, a edição era realizada no dia 19 de dezembro de 2021 com os diversos personagens do Cartoon Network, mas, apesar de ser uma ótima ideia,
Temos que lembrar que o Cartoon Network já vivia a atual e pior crise de sua história, logo a própria última edição de Toontubers League, talvez até pelo tal jogo não ser tão bem aceito assim, né? Não teve tanta popularidade quanto a primeira, sem contar que até então, essa era a última vez que víamos Mordecai e Rigby nos Toontubers. A partir dos episódios seguintes, os episódios são apresentados principalmente com os Titãs, e de vez em quando com outros personagens como Gumball, Greg e os Ursos Sem Curso, e claro, não só excluírem os protagonistas, mas também incluírem Jovens Titãs em ação em um dos projetos mais amados do nosso Cartoon Network, não caiu muito bem. Nisso já se falou do programa ter perdido sua essência, ter sido generalizado demais, e então após 10 episódios com personagens variados, no dia 12 de outubro de 2022, era lançado o último episódio de Toontubers até agora. Com a volta de Mordecai e Rigby desafiando os novos protagonistas no jogo Multiversus, além, claro, deles mesmos destoarem essa ideia de Toontubers ser banalizado com outros personagens. E a gente tá aqui pra resolver essa parada, Robin. Que parada! Essa parada de monopolizar o Toontubers. Esse é o seu 6º episódio. Ué, eu sou o protagonista. Basicamente, assim como o Cartoon Network vive fazendo diante das críticas com Jovens Titãs em ação, um duelo versão raiz e versão Nutella. Mas que até então não parecia ser uma despedida, já que o episódio termina como qualquer outro, e o narrador até anuncia o próximo episódio de Toontubers no final. Então não há nenhum indício de que Toontubers deveria ter sido encerrado aí, mas é sempre bom lembrar que o sucesso de algo nunca é marcado apenas positivamente. Toontubers também foi marcado por algumas polêmicas, a começar pela insatisfação dos espectadores americanos pela ideia não ter sido reproduzida lá. Logo eles tentaram atacar a ideia de tudo quanto é jeito, como por exemplo, reclamando de exibirem jogos violentos, de terror, como Five Nights at Freddy, para espectadores menores. Mas claro, isso não passa de blá 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 por causa de inveja. Então dane-se. Já essa ideia meio estúpida quanto desfocar os principais protagonistas e incluir personagens odiados, mais esse hiato, por assim dizer, que já dura um ano, mais a crise institucional que vive o Cartoon Network, não passa uma impressão tão positiva para uma possível continuação. Assim, games sempre serão populares, temos ótimos lançamentos recentes, e o Cartoon Network pode ainda explorar vários outros jogos atuais famosos que têm uma recomendação de idade menor e seguir com Toontubers, que apesar das críticas, ainda tem uma boa popularidade. Mas se o Cartoon preferiu encerrar para não deixar ficar forçado ou algo do tipo, também é compreensível. Só seria melhor uma despedida mais digna, né? Já que acabou do nada. Também temos que lembrar da questão da disponibilidade dos dubladores e atores de voz, que também pode ser um empecilho. Mas fora isso, não há nenhum outro motivo claro para que tenha sido encerrado, já que não parece ser algo tão caro para ser produzido, a não ser que realmente estejam preparando algum outro projeto tão grande como foi a Toontubers League. Mas sem nenhuma confirmação, isso é tudo o que sabemos. Acho que ainda não acabou, mas sempre tem um porém. Lembrando que esse vídeo foi mais um pedido de vocês, então não se esqueçam de deixar mais sugestões. Eu também quero saber a opinião de vocês, se preferem que Toontubers continuasse, mesmo do jeito que estava indo, ou se preferem que seja encerrado para não ficar tão forçado. É isso, valeu!